Oi, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma seleção de perfumes que são substitutos funcionais de outros perfumes. Quer ver? Vem comigo. Antes de mostrar esses perfumes que substituem outros perfumes na função ali na sua coleção, eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo não esquecer de deixar o joinha se você gostar e, claro, me contar quais outros perfumes você acha que substitui, né? Um substitui o outro ali na função dentro da coleção, tá? Não é que esses perfumes têm o mesmo cheiro, eles não são perfumes dupes, né? Não são perfumes parecidos, mas eles acabam tendo o mesmo papel porque seguem aquela linha, sabe? Fragrâncias que são mais delicadas ou fragrâncias que são mais marcantes. Então, vou começar com duas que são bem marcantes e que geralmente quem gosta de uma acaba gostando da outra porque elas são aqueles tipos de ame ou odeie que chegam chegando, que marca a presença tanto na vida de quem tá usando, porque elas escolhem, né, quem vai usar, se ela vai marcar a sua vida, quanto quem sente. E eu estou falando de Unascences e Anjo Demon. Eu acho que quem gosta desse estilo, né, dessas duas fragrâncias que são mais marcantes, que tem aquele cheiro um pouco mais diferente, meio instigante, provocativo, pode substituir um pelo outro. Hoje, como o Unascences está, né, descontinuado e mais difícil de achar, você pode ir no Anjo Demon. Se você gosta desse estilo, ame ou odeie. Ou, ele voltando, você vai assim no outro. O que é que eu acho? Eu acho que são dois perfumes que são marcantes, dois perfumes que têm uma hora um pouco mais provocativa, um pouco mais nebulosa, aqueles perfumes que realmente eles estão ali para contar uma história e fazer parte dela. Eles não querem, assim, só chegar e passar. Não, ele quer ficar na memória de quem sentiu o cheiro dele, principalmente de quem escolher ele para viver. Então, acho que os dois são complementos, assim, perfeitos, tá? Outros substitutos funcionais, esse daí eu já falo bem por mim, que eu tenho essas duas fragrâncias e eu gosto bastante, é o lavanda refrescante de Natura Águas e o banho refrescante de lavanda da Vatim. Eu acho que para quem procura uma lavanda com perfil um pouco mais adulto, marcante, mas que não seja aquela lavanda tão aromática ou compartilhável, assim, sabe? Onde você sente muito mais lavanda e ervas, sem algo mais redondinho e até confortável. Vai gostar muito de uma dessas duas. E porque elas seguem bem essa linha mesmo. Uma lavanda com toque meio insensado e algo a mais ali meio mistério. Uma lavanda meio bruxinha, eu diria. São bem gostosas e acho que são ótimas substitutas, sabe? O lavanda refrescante substitui bem, né? O banho de lavanda substitui bem o lavanda refrescante. Eu diria até que rola você fazer um mix aqui entre lavanda refrescante e 1902 para chegar na sensação um pouco parecida com a sensação que o lavanda refrescante dá. Porque o lavanda refrescante ele tem um certo toque assim meio insensado, meio bruxinho, mas tem um outro toque ali adocicado um pouco mais marcante, mais fresco, que para mim lembra um pouco do 1902 da B12, que eu não trouxe aqui, mas fica aí a dica para você brincar de fazer, né, um mix em casa, fazer uma camada, um layering aí, tá? Outros substitutos legais de sensação, pra mim, é muito o trio Shakira Dance, né, e Love Yourself, que são aquelas fragrâncias florais mais delicadas e fresquinhas, com pegada bem assinatura e bem dia a dia. Elas duas podem ser bem substituídas pelo Boss Mavi. Ou você pode substituir o Boss Mavi, que é muito caro, por um desses dois ali, como fragrância mais levinha, floral delicada, ultra feminino. São perfumes que eles são leves, confortáveis. É aquele perfume para você relaxar o seu olfato depois de já ter passado uma semana usando cheiros mais marcantes, mais presentes, sabe? Por exemplo, você passou 2 dias usando perfume como o Unascences ou o Anjo Demon, tá com o olfato um pouco sobrecarregado, também cansada, quer ficar assim de boas? Vai numa dessas três que elas funcionam super bem como o de faxina, né? Que a gente brinca que o de faxina é pra limpar o olfato e não propriamente pra você faxinar. Então tem o Love Yourself da Benetton, que eu acho que tem uma... eu acho que o Mavi tem uma saída que lembra bastante esse daqui. Pode rolar com o Shakira Dance também, que eu acho um floral bem confortável, mas ele já tem um toque um pouco adocicado, que acaba sendo menos aberto e menos fresco do que essas duas, mas ainda assim uma ótima opção. E uma Vi com a sua flor de cactos maravilhosa e seu coração de rosas, tá? Outros substitutos funcionais
muito bom é, inclusive, a dupla que inspirou o tema deste vídeo, porque eu vou fazer essa substituição. Eu gostava e usava muito, né, o Burberry Baby Touch, principalmente quando eu tava com a minha alergia um pouco mais atacada. Só que o Burberry Baby Touch foi descontinuado e quando você encontra por um preço muito, 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 muito elevado para um perfume de bebê e etc, né? R$ 1.000, gente, pelo amor de Deus. Então, um bom substituto olfativo para ele e na minha opinião, o Must da Mustela, que segue um pouco dessa linha. Também é um perfume para bebê. Ambos não contêm álcool e ambos têm aquele toque mais fresco, suave, com presenças de flores mais delicadinhas, né? E com uma fragrância mais refinada, mas ao mesmo tempo é aquele refinamento suave. Você sente que ela tem um bom acabamento, tem todo um cuidado nos detalhes e é bem pensado mesmo para só dar um toquinho de cheiro, mas não ficar ali o tempo todo. Então, acho que são dois substitutos assim olfativos funcionais que funcionam muito bem. Tanto para quem tem curiosidade de conhecer o Burberry Touch, até eu diria que o Must tem um cheiro que lembra um pouquinho. Quanto para quem tem o Burberry Baby Touch, tá acabando aí, ó. Fica uma dica para fazer também essa substituição funcional, né, de fragrâncias delicadinhas. Outro combo funcional que funciona muito bem, e esse inclusive eu estou fazendo, é o do Blood Rush Paradise da Avon e o Avon Encanto Fascinante Flor de Jade. Esse daqui é um ótimo perfume para o verão, foi descontinuado há um bom tempo, né, do portfólio da Avon. É um perfume que tem um toque de almíscar, tem um toque de baunilha, mas ele tem aquela sensação mesmo de praia, de verão. É um perfume que ele projeta moderadamente, mas não projeta tanto, afinal de contas é um perfume pensado para dias mais quentes, para sensação de praia. E ele tem realmente isso, esse toque que te faz ter a sensação de sair da praia, sem sair da água, corpo com um pouco de água salgada ali secando e você sentindo aquela sensação, aquele toque mesmo sensorial da água, né, salgada na pele. E o Avon Flor de Jade, né, o Fascinante, ele tem essa mesma sensação daqui, só que um pouco mais leve, por ser um body splash, né, muito mais leve, e ainda assim bem gostoso. O toque de baunilha aparece bem, o toque de almíscar também, então acho que eles são bem próximos. Não diria que sejam fragrâncias dupes, né, idênticas, mas lembram um pouco até, e conseguem sim ser, né, substitutos funcionais de perfume para usar no verão, para se sentir fresco e ficar cheiroso assim na medida certa, sem ser demais e sem ficar passando calor ou abafado, tá? E a minha última, né, o meu último trio de fragrâncias funcionais foi um trio que foi me apresentada a ideia dele por Jessie, lá no grupo das membros. No final do ano passado a gente estava conversando sobre fragrâncias. Jessie tinha acabado de adquirir, se não me engano, o Naturamó e tinha comprado também o Kenzo Amour. E aí ela notou uma leve semelhança entre essas duas fragrâncias. E aí a gente continuou conversando. Eu tenho também um dupe do Kenzo Amour e tem o Amor, e aí a gente começou a conversar e chegou a essa tríade. Que, assim, eu acho que são substitutos super funcionais de baunilha, de perfumes com toque de baunilha e flores. A gente tem aqui o Rouge de Clorofila, que é uma baunilha com um toque floral muito gostoso, bem versátil, mas ao mesmo tempo com um toque sensual, um toque sedutor ali, apaixonante. Esse perfume foi descontinuado. E aí nessa linha a gente sobe e vai pro Naturamol, que vira e mexe, vai e vem. Também nessa linha de flores, um toque adocicado de fundo, tem um jasmim aqui que marca uma presença e dá um toque muito gostoso de sentir, que é um jasmim bem parecido com o jasmim presente no Kenzo Amour, que aqui vem representado pelo dupe dele, né, o Naturally Sex. A diferença, uma adendo pra vocês, do Naturally Sex pro Kenzo Amour, é a exclusão da nota de incenso, né? Que no Kenzo Amour a gente sente ali. Acaba deixando o Kenzo Amour um perfume um pouco mais fechado, assim, mais presente. Aqui essa nota não tem, né? Não há a presença dela, nem na pirâmide, nem no olfato, né? Nem no cheiro. Então ele acaba sendo um pouco mais versátil, eu diria assim. E casando, agradando até quem não gosta tanto na nota no Kenzo Amour, tá? Mas a mesma sensação flores, né, e fundo abaunilhado que a gente tem aqui, um fundo levemente doce, com uma presença levemente atalcada, a gente também vê um pouco aqui por causa da combinação de notas. Então, eu acho que o Naturally Sex acaba sendo um bom substituto
olfativo, né? Tanto o Rouge quanto o Amor de Natura, tá? Eles três interagem bem ali, um substituindo o outro nessa presença. Eu quero um perfume baunilha com flores, um leve talquinho e uma sensação elegante, empoada. Qualquer um dos três aqui dá esse toque perfeito aí na sua coleção e na sua rotina, tá? E é isso, gente. Esses são os meus perfumes substitutos funcionais de outros perfumes. Se você conhece ou tem aí um perfume que segue um pouco a linha de outro, que seja esse descontinuado ou mais difícil de achar, me conta que eu quero saber, tá? Não, ó, lembrando, não pode ser dupe, não pode ser inspirado, contratipo, etc. Não. Tem que ser um perfume que, assim, pra quem gosta daquele tipo de sensação, ele também tem essa sensação. Tá? Não são o mesmo cheiro, não são inspirados, nem lembram, mas passam uma sensação gostosa e tem a mesma função, ser floral, fresco, floral romântico, enfim, não importa, comenta que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau!